Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou de volta para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar continuidade e prosseguimento, convido vocês, se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este conteúdo caso desejar. Hoje eu quero estar aqui compartilhando com vocês algumas informações relacionadas a dois textos bíblicos que se encontram no livro do Gênesis, no capítulo 22, no versículo 11 e o versículo 12 especificamente, que eu quero estar tratando nesta ocasião. Quando vamos no texto hebraico e analisamos a partir do ponto de vista gramatical, o versículo 12, especificamente, ele nos informa e nos aponta que o anjo ou o mensageiro de Yahvé é Deus. E esta análise ela pode ser observada já desde o versículo 11, onde se inicia a fala do mensageiro de Yahvé, ou seja, do anjo do Senhor dentro de uma linguagem popularmente mais conhecida. Então é sobre esta questão que eu quero estar tratando com vocês, sobre esta informação que nos aponta o texto hebraico, mostrando que neste texto bíblico aqui, especificamente o versículo 12, está mostrando que o mensageiro de Yahvé é Deus. O versículo 12 do capítulo 22 do livro do Gênesis, especificamente aqui nesta ocasião, eu quero estar fazendo uma leitura para que vocês possam observar, conforme a descrição da imagem que está contida na tela deste vídeo, a partir de uma tradução literal, que nos diz assim: E disse, não estendas tua mão sobre o menino, e não faça-lhes algo, porque agora sei que temes a Elohim, tu, e não reteve teu filho único de mim. Então esta é uma leitura que temos aí, conforme já dito, do versículo 12, a partir de uma tradução literal referente a este texto bíblico. Conforme vocês podem observar na descrição desta outra imagem, nós temos aí as palavras no texto hebraico que estão sublinhadas e colocadas em destaque e seus respectivos correspondentes, a tradução literal no português. E o que este versículo aí nos informa, agora partindo para algumas considerações gramaticais, é o seguinte: conforme vocês podem observar, que quem fala dentro desse discurso hortatório, no versículo 12, que se dá início no versículo 11, é o mensageiro de Yahvé, onde Elohim, dentro deste texto, que faz referência a Deus, é uma pessoa distinta. E eu coloquei aí sublinhado de verde. Por isso, a palavra aí sublinhada de roxo, no texto hebraico, que é mimeni, que corresponde à tradução literal no português de mim, faz referência ao anjo, no caso, faz referência ao mensageiro de Yahvé e não, respectivamente, a Elohim. Então nós podemos perceber aí já no versículo 12 que temos pessoas distintas, Temos aquela que está falando no discurso hortatório, que é o mensageiro de Yahvé, e temos também aí referência a Elohim, no caso, que aponta para como tendo ali o sujeito que é Deus dentro deste texto. Dando sequência agora sobre essa questão, conforme podemos observar na descrição desta imagem do interlinear hebraico-português, temos aí o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 22 do livro do Gênesis. Temos aí o texto hebraico e uma tradução no português. Podemos também notar aí que temos palavras sublinhadas. A primeira no versículo 11, onde ocorre ali a expressão malach Yevá, traduzido aí como anjo do Senhor.
pode ser traduzido também como mensageiro de Yahvé, entre outras possibilidades de tradução. Então essa expressão está sublinhada de roxo. No versículo 12 nós temos uma outra palavra ali que ocorre, já traduzida no português, que é de mim, também está sublinhada da mesma cor. E também no versículo 12 temos uma outra palavra aí, né, que é Deus, que está sublinhado de verde. Então tem essas palavras aí que eu coloquei sublinhado para estar em destaque dentro desses dois versículos. Agora aqui temos algumas questões interessantes. Observe que quem começa a falar dentro do discurso no versículo 11 é o anjo de Yahvé, né? O anjo do Senhor ou o mensageiro de Yahvé. Enfim, ele está chamando a atenção do patriarca, dizendo: eu sei agora que temes a Deus e não negaste teu único filho a mim. Aqui tem uma questão interessante. Após ele dizer, agora eu sei que temes a Deus, ele diz, não negaste teu único filho a mim. Observe e perceba que ele não diz assim, agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho a Deus. O mensageiro ou o anjo aí, ele não diz, ele não traz essa descrição na sua fala dentro do discurso hortatório no versículo 12 especificamente. Ele não fala isso. O que ele diz é a seguinte expressão, a seguinte frase, é porque agora eu sei que temes a Deus e não negaste, mas não negaste teu filho a mim. O que o anjo aí está dizendo para o patriarca é dizendo assim, eu sei que você teme a Deus e que também você não negou o teu filho para mim. E isso aqui é uma questão muito interessante, porque aqui o texto nos leva a um ponto relevante e de destaque, que é o seguinte, que o texto está aqui apontando, então, dentro dessa ocasião, que quem pediu o sacrifício do filho para Abraão foi o mensageiro de Yahvé, e não necessariamente Deus. Ou seja, o texto aqui nos informa que o anjo é colocado num patamar igual, no caso, ao próprio Deus, a própria divindade de Israel. Ele se coloca aqui como sendo alguém, no caso, que é Deus. Porque quando vamos no versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo, você pode perceber na descrição dentro dessa narrativa que quem pediu em sacrifício o filho de Abraão e o colocou à prova foi Deus. Mas agora quando chega no versículo 12, ele diz assim, eu sei que você teme a Deus e não negaste teu filho a mim. Ou seja, temos duas pessoas distintas aqui, duas pessoas sendo categorizadas como Deus dentro da mesma natureza, dentro da mesma qualidade. Isso quem está dizendo não sou eu, é o texto hebraico que está evidenciando isso. Se o filho, no caso, aqui, no caso que o anjo está dizendo, que não foi negado, no caso, para ele, né? Conforme eu já fiz aqui a leitura, onde o texto diz assim, não negaste seu filho a mim? Ora, se é o mensageiro de Yahvé, então, que pediu o filho de Abraão em sacrifício, lá no versículo 1 e no versículo 2, então lá o texto diz que quem colocou Abraão também à prova foi Deus. Então, logo, o mensageiro de Yahvé é, no caso, Deus. E daí nós temos, logo, no caso, a divindade de Israel, vamos dizer assim, o Pai, que também é Deus. No caso, aqui dentro deste contexto, nós temos duas pessoas distintas que ambos são Deus. É isso que está nos informando o texto hebraico. Vamos recapitular aqui. Temos Deus, no caso,
tratando aqui a respeito da pessoa do Pai, que é Deus, e temos também o mensageiro de Yahvé, que de acordo nos descreve o versículo 12, dentro desse discurso hortatório, nos apontando que também é Deus. Porque segundo a fala do próprio mensageiro de Yahvé, foi ele que colocou então Abraão à prova e pediu, no caso, o filho em sacrifício. E daí aqui no versículo 12 ele confirma dizendo: pois agora eu sei que temes a Deus e não negaste teu único filho a mim. Ponto. Então, essa questão é interessante e pode ser observada de forma mais clara e mais abrangente a partir do ponto de vista gramatical do texto hebraico. Então, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião é isso, mostrando aqui que fica claro que o anjo aqui é identificado como sendo o próprio Yahvé, ou seja, como sendo Deus. Então, nesta ocasião era isto que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.